galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, entrevistas, conversas, notícias, dicas e muito mais sobre o dia a dia, os desafios e a realidade de quem empreende. Esse é o Pulso Empreendedor, todas as segundas, 8:30 da manhã, aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Aproveita, segue a gente em podcast, Instagram, e além de você nos acompanhar em rádio, podcast e redes sociais, você também pode assistir ao programa no YouTube. Ativa o sininho aí no YouTube, no Spotify, as notificações aí, segue a gente. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves, meu microfone tá um pouquinho baixo, mas já vamos arrumar. Bom, então, já vamos solucionar. Que serão solucionados aí, então. Mas assim, aproveitando o ensejo aí, né, Malek, agora a gente tá reforçando pra quem tá ouvindo a gente ao vivo aqui na rádio RC7, agora ficou bom o volume, né? Mais ou menos, mas já... Vamos resolver isso aí. Qualquer coisa eu posso trocar de microfone também. Beleza. Bem, pra quem tá ao vivo, escutando a gente ao vivo, depois você pode ouvir e assistir a gente. Vai lá no Instagram, no YouTube e no Spotify. Ativa o sininho, porque daí assim a pessoa é notificada toda vez que chegar um episódio novo. E no Pulso de hoje a gente traz aí os nossos destaques, onde temos dicas aí pra você alcançar a meta em 2023. A gente falou sobre meta no último programa e hoje a gente vai então dar algumas dicas aí com destaque. E também um outro destaque que parece que é um repeteco do que a gente vem anunciando aí. Pois só muda o nome. Só muda o nome da empresa, né? A Google anuncia a demissão de 12 mil pessoas, então bastante gente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse destaque. Temos as nossas dicas, os nossos parceiros aí, que são os nossos patrocinadores e, claro, o nosso bate-papo de hoje. É isso aí. Como a gente falou, né, no último programa, a gente inicia 2023 com muitas incertezas. Verdade. E as pessoas começam já a executar coisas nas suas vidas, né, nos negócios aí. Aí um já anotou ali no papel que quer ficar rico, o outro que quer abrir as filiais e ser uma mega empresária. Mas daí vem a pergunta, né? Como que faz para essas ideias darem certo? E aí então, para falar sobre esse assunto aí de como você pode planejar e organizar suas ideias, objetivos, metas, mas acima de tudo o planejamento mesmo estratégico, a gente recebe o Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação do Senac, é mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo Senac, além de várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração, currículo extenso aí. Professor Clevionei, bem-vindo ao Pulso aí, como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. É uma satisfação para mim estar aqui novamente conversando com vocês, conversando sobre gestão, né? Sobre organizar, principalmente, né? E trazer aí algumas coisas que a gente acredita, que a gente já visualizou, que seja interessante aí para que a gente possa colocar em prática aí num ano de tantas incertezas como vocês bem comentaram, né? Perfeito, Cleber. Você comentou ali que você já esteve conosco, inclusive, no Pulso lá em 2021, né? Isso já faz 2 anos, e falou sobre planejamento. A gente traz um programa que, a princípio, ele seria o mesmo conteúdo, mas a gente vai trazer uma ótica diferente, né? A gente vai decorrer sobre o assunto, mas o que mudou, assim, na tua visão, nesses últimos 2 anos, né? De 2021 para cá, em relação ao planejamento? Então, eu acho que em relação ao planejamento, a forma de você planejar, de você pensar, não mudou nada. Porém, o que muda são as variáveis incontroláveis. Então eu sempre trago esse tema que são variáveis incontroláveis, porque são esses elementos que acabam mudando e muitas vezes fazendo com que o nosso planejamento ele tenha que ser reorganizado e redirecionado, né? 2021 a gente vinha naquele cenário, vamos dizer assim, pós-ápice da pandemia, então a gente vinha ali com uma vacina, a gente vinha num cenário muito promissor, né? Então todo mundo acreditando que, agora a gente vai começar a bombar novamente, a crescer. E o que aconteceu? 2022 veio guerra, veio cenário político, então veio um monte de variáveis nesse ambiente externo que forçou muitas empresas, muitas pessoas a mudarem drasticamente o que vinham fazendo e até mesmo a fugir do que tinham planejado, né? Então, essa é a grande mudança, né? Porém, agora, 2023, o que nós estamos entrando, né? Num cenário já pós-eleição, a gente já sabe, a guerra lá na Europa já percorreu aí quase 1 ano, então a gente já tem todo esse cenário que está acontecendo, então a gente já tem condições hoje de olhar para um futuro com um pouco mais de vamos dizer assim, não certeza, mas um pouco mais de possibilidade de acertar esses erros, né? E aí começar a organizar aí todos os caminhos que nós queremos seguir para os próximos períodos, né? Perfeito. E me chama a atenção um pouco esses movimentos, né? Dessas grandes empresas. Você fala assim, né? Já dá para prever algumas coisas, né? Claro, sempre existe a incerteza, existe sempre
as variáveis, como você falou, né? Fatores externos, a gente não tem controle sobre isso, mas a gente percebe um movimento e eu acho que esse é um destaque que vale a pena a gente colocar agora, porque tem a ver com o que você está falando também. E vai render também aí, né, bate-papo, porque após aí a Meta, que é a empresa que gerencia Facebook, Instagram, WhatsApp, a Salesforce, a Amazon, Microsoft, a mais nova gigante aí da tecnologia, anunciar demissões em massa, é o Google. Em um comunicado, o CEO Sundar Pichai afirmou que 12 mil pessoas serão desligadas globalmente, o que equivale a quase 6% da força de trabalho aí do Google, né, da empresa. O executivo disse que a empresa aumentou contratações nos últimos 2 anos, mas que a realidade econômica atual é diferente, né, abre e fecha aspas aí para diferente. Com o aumento das taxas de juros e a ameaça de uma recessão global, mais de 72 mil pessoas foram demitidas em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, isso só nos Estados Unidos, né? Até o Tite na semana passada comentou sobre demissões que estão acontecendo nas startups, nas empresas do setor de inovação aqui do Brasil. Então, esse número aí tá causando um alvoroço aí, a gente fica pensando, né? Por que será que isso está acontecendo? Até a gente pretende falar mais sobre isso aqui no Pulso, mas o que você acha, assim, na tua opinião, Clevenei? O que tá pegando aí que esse pessoal tá fazendo cortes? O que eles estão enxergando que talvez a gente ainda não viu, assim, na tua opinião? O primeiro ponto é a questão de organizar processos internos, né? A gente sabe que desde a pandemia a gente evoluiu muito no sentido de uso das tecnologias. Perfeito. E queira ou não queira, quando você aplica uma tecnologia, uma ferramenta nova, você pode automatizar muitas coisas. E quando você automatiza, você acaba gerando possibilidade de reduzir o uso de mão de obra. Tá? Pode ser uma das alternativas. A segunda possibilidade está ligada com esses movimentos futuros, ou seja, quando eu estou num ambiente de muita incerteza, eu preciso reorganizar minha estrutura para me reduzir gastos, ou seja, quanto que eu despendo mensalmente para pagar aí os meus devedores, enfim, né? E talvez seja esse caminho, ou seja, um olhar para o futuro pensando num fortalecimento de caixa versus o uso mais intenso de certas tecnologias que possibilita essa redução. Porque você só vai conseguir reduzir pessoas desde que você tenha a possibilidade de não reduzir qualidade daquilo que você faz. Perfeito. Eu acho que existe uma diferença também dessas big techs aí, dessas grandes empresas em relação ao próprio modelo de negócio e o número de pessoas que trabalham nessas empresas versus aquilo que elas faturam, lucram e tem de resultado efetivo é muito diferente às vezes da nossa realidade. Então eles também acho que perceberam um pouco empresas inchadas que não necessariamente estavam desenvolvendo uma produção adequada, né? Pessoas que daqui a pouco conseguiam estar ali sem trazer tanto resultado, o que é mais difícil às vezes de perceber numa empresa grande, mas nas nossas pequenas empresas é mais fácil da gente ver quando alguém não está produzindo, né? Mas talvez o interessante é que com o uso de ferramentas de gestão de um cunho tecnológico maior, isso foi possível identificar. Certo. Ou seja, Verdade. De quantas horas do teu dia, quantos você realmente produzia, quantos Perfeito. Você ficava ocioso, né? E a gente sabe que com a mudança ali dos home office, muitas ferramentas foram desenvolvidas para poder entender quanto do seu tempo você estava dedicado ao trabalho. Uhum. E isso traz dados, né? Para contribuir com o que o Tite falava semana passada para tomar decisões, né? Uhum. Ou seja, de toda a minha equipe, o que realmente minha equipe produz durante o dia? Eu lembro que a gente comentou em outros programas, né? Que a própria questão da pandemia que você citou ali ocasionou essas mudanças de home office e as empresas estavam se adequando para medir qual era a entrega, né? Da Isso equipe, mesmo. né? Qual era a entrega. Tipo assim, porque antes da pandemia ainda tinha muita empresa em que a pessoa trabalhava as horas, né? Não, ele passou 8 horas dentro da empresa, mas o que ele fez nessas 8 horas não importava tanto, né? Sim. E com o home office isso se ampliou, eu acho que faz muito sentido o que você está colocando, né? Mas enfim, a gente tem todo esse cenário, todas essas características e aí, poxa, não é tão fácil assim fazer um planejamento se a gente começar a considerar as pequenas empresas, as médias empresas, né? Vamos dizer assim, o pessoal usa essa analogia no mercado financeiro, né? Os tubarões ali vendo os movimentos com mais clareza e às vezes, né, as sardinhas ali, os outros peixes menores ali, né, tentando entender tudo isso. E aí vem mais um aspecto cultural quando a gente fala de planejamento, reforçar tudo isso, né, Vini? É verdade, e de fato, assim, isso é a minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas assim, de forma empírica, eu vejo que o brasileiro, de forma geral, não sei como é que é fora, porque eu não conheço muitas pessoas fora do Brasil, mas a gente tem uma dificuldade de planejar, e isso, eu acredito que antes de a gente entrar na questão de metodologias, de ferramentas de planejamento mais para o ambiente corporativo, acho que vale a gente bater um papo aqui ainda sobre a questão
pessoal mesmo, sabe? Eu acho que as famílias não se planejam, a gente tem ainda, a gente erra em não planejar e sair executando as coisas simples do dia, como você sair de casa e esquecer que você precisava levar um guarda-chuva, por exemplo, né? Coisas assim básicas, entendeu? Na opinião tua, Clevenê, mas acho que o Mário, que a gente pode bater um papo sobre isso. Sim. Por que a gente tem essa dificuldade de planejamento? Quais podem ser as causas disso, para que a gente só saia executando as coisas e não pense um pouquinho antes de sair executando? Eu percebo que está muito alinhado com os resultados de planejamentos anteriores. O que acontece? Muitas vezes a gente planeja alguma coisa. Eu vou fazer uma determinada atividade, vou fazer algo, e depois que eu planejei e executei, eu olho para trás, o que eu planejei não fez sentido. Mas aonde que tá o grande X da questão, né? E o grande X da questão tá lá no C do PODC, que eu sempre falo, né? Uhum. Que é o controle. O que acontece? Muitas vezes a gente planeja alguma coisa, mas não controla o que tá acontecendo. E a gente não consegue perceber o quanto do meu planejamento tá dando certo ou tá dando errado. Porque quando eu começo a controlar, entender esses movimentos, eu começo a perceber que o que eu planejei está dando certo. Ou está me ajudando para que eu possa melhorar e aí seguir, né, da melhor maneira possível, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico que eu utilizei há alguns anos atrás, né? Em 2015, eu tinha cerca de 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Uhum. E aí, o que acontece? Eu fiz um processo, né, de reeducação alimentar, enfim, para mim reduzir um pouco, né? Mas o meu principal aliado nesse processo foi a balança. Todo dia eu me pesava, para me entender qual que era a minha evolução. E cada dia que eu reduzia 100 gramas, 200 gramas, eu me sentia motivado para me manter, para me continuar aquele planejamento que eu tinha feito. Agora, talvez se eu não tivesse utilizado a balança como aliado e para que eu pudesse controlar o que estava acontecendo, se eu deixasse para mim aferir esses resultados somente 30 dias ou 40 dias, talvez eles não iriam me impactar da forma como eles me impactavam dia a dia. Uhum. E a ferramenta do controle no planejamento, ele traz isso, ele vai mostrar para você o que você atingiu daquele planejamento que você fez, e ele vai te motivar a você seguir, a você se readaptar quando você vê que você cometeu algum deslize, você olhar para trás e ver o que você fez de errado em relação ao que você planejou. Então isso vai trazer essa cultura de você planejar, né? Uhum. Então eu acredito muito que esse hábito de não planejar que a gente tem como pessoa, né? Como dizer, nas famílias, na nossa residência, está muito linkado a isso. Ou seja, você não medir o impacto daquilo que você planejou versus o que você não planejou. Fica muito no campo da projeção, assim, né? Isso mesmo. Eu quero tal coisa. Eu até brinquei ali no início do programa, porque é um clichê de certa forma, né? Não, eu quero ficar milionário, quero ficar rico, né? Outra pessoa, não, eu quero abrir um monte de filiais, né? Eu vou bombar, vou estourar com isso aqui, e seja no negócio ou às vezes alguma questão familiar também. A pessoa, eu tenho um planejamento, mas quais são as ações, né? E aí a gente vê como, de fato, uma balança, algo que meça, né? Mas o suporte da metodologia é importante, né? Mas aí a gente vem também com uma pergunta que eu acho que ainda cabe nesse bloco, assim, como que a gente pode mudar isso, né? Porque me parece ter algo a ver também com disciplina. Sim. Me parece ter a ver, quando você fala da balança todo dia, eu fico imaginando, assim, o brasileiro de forma geral, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, assim, dizendo, não, mas se pesar todo dia, não, mas medir todo dia, né? Isso dá trabalho, e isso também... E uma coisa que contribui para isso, assim, eu vejo muitas pessoas que querem reduzir peso, como eu queria naquela época, falar assim, eu tenho medo da balança. A balança tem que ser o teu aliado, né? Não pode ser o teu bicho papão, né? Então, e eu vejo que... Tenho medo de olhar o resultado, né? É meio isso assim, né? Isso mesmo, eu tenho medo de medir o que tá acontecendo. Então, talvez o grande ponto a ser esperado aí é a gente não ter medo de conhecer. Não ter medo de conhecer. E isso, levando pro campo organizacional, para as empresas, muitas empresas têm medo de conhecer o que de fato elas têm. Quer ver o financeiro, assim, né? Aonde que tá mesmo, né? O que está acontecendo, né? Então, esse medo muitas vezes mascara e inibe que você desenvolva um planejamento, que você veja de maneira clara o que está acontecendo. Então, eu acho que o grande ponto aí realmente é esse monstro que é conhecer o que está acontecendo. É engraçado, né? A gente traz um programa para falar sobre planejamento, mas a gente vai e toca lá num ponto que é o autoconhecimento, tanto pessoal quanto corporativo dentro da empresa.
E uma coisa também que é a crença, né? Você aceitar a verdade, você encarar a verdade e a realidade das coisas como elas são. Acho que talvez esse seja o primeiro ponto para que a gente possa fazer um planejamento. Como que a gente vai conectar, né? A verdade, o que é verdade? É o ponto onde você está, né? O que você tem, onde você está, quais recursos você tem, e aí você entender aonde você quer chegar para traçar daí, né? Porque o planejamento nada mais é do que uma jornada que você vai traçar para sair do ponto A ao ponto B. Parece fácil, mas se você não aceitar a verdade, que é o ponto onde você está hoje, e encarar isso de uma forma sincera e honesta, não vai adiantar, não vai sair planejamento, né? Verdade, eu acho que entra também no tema algo que a gente escuta falar e às vezes até lê sobre, né? Eu acho que as pessoas leem sobre, talvez não se percebam, né? Não percebam exatamente por que se fala tanto em soft skills, em habilidades comportamentais, né? Porque isso quando mesmo. Eu escuto que você está dizendo sobre como a gente pode mudar e como que a gente pode planejar, como que a gente pode olhar essas coisas, me parece ter muito a ver com as habilidades comportamentais também, que vão definir, né, se eu consigo de fato alcançar esses objetivos. E aí, claro, né, essas crenças que o Vini fala, elas também estão dentro disso, né, de pensamentos, comportamentos, crenças, né, autoconhecimento. Então não tem como, né, eu acho que fazer uma empresa, uma família, alguma coisa acontecer depende muito desse autoconhecimento, depende muito de como a pessoa tem maturidade para levar tudo isso. Perfeito. Tem dica ainda? A gente tem uma dica antes de ir pro nosso primeiro break, e vamos lá, né, cada vez a tecnologia vem conquistando aí o espaço nos planejamentos empresariais. Quer ver só alguns exemplos aí de recomendações para você inserir no seu planejamento? Por exemplo, implantar um sistema que rode em nuvem. Isso ajuda a empresa a ficar mais enxuta, né, a melhorar os custos também, segurança de dados, né? Organização, tudo, né? Exatamente. Automatizar os pontos de contato com o cliente. Então, usar da tecnologia no sentido de inteligência artificial, claro, mas colocando isso no lugar correto, a gente já falou sobre isso aqui no Pulso também, mas usar isso para você conseguir atender melhor os seus clientes, estar mais disponível, se aproximar mais do cliente utilizando também ferramentas online, estar nas redes sociais, criar aí canais para que os clientes possam dar feedbacks, e tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Só que para que tudo isso funcione, você precisa de tecnologia, você precisa de um parceiro que vai cuidar aí da sua conexão de internet para você estar sempre online de fato e não errar. E com a AT Plus você economiza, inclusive porque ela tem um leque de soluções que vão desde internet, telefonia, segurança digital, tudo isso para que você possa executar aí o que precisa de uma forma bem bacana. Então vem para a AT Plus, liga ou chama no WhatsApp 49-3018-2145. Isso aí, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso. De volta com o segundo bloco da coluna Pulso Empreendedor, que tem o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, com a nova trilha do ano, e também muito legal essa trilha aí. Gostei, né, cara? Ficou muito mais leve, legal, assim, mais consciente. Né? Vibes, né? Pra começar bem a segunda-feira. Eu acho que tem um pouco a ver também com esse momento do Pulso, esse bate-papo já um pouco mais maduro aí sobre os negócios. Afinal, são quinta temporada, a gente já aprendeu alguma coisa, né, Mário? Já são 4 anos de programa e a gente já desenvolveu alguma coisa com os convidados, e hoje a gente tem um convidado, Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação no Senac, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos, além de várias especializações em contabilidade, gestão, varejo e administração, né? E a gente, para começar esse bloco também, já traz uma dica do nosso parceiro aí. Mas eu não tinha planejado e um banco me ligou. Olha bem essa história. Não tinha planejado, um banco me ligou com empréstimo aqui, com cartão, não sei o que, eu já aceitei, né? Putz. O cara já começa o ano assim sendo abordado, né? Se você não tem objetivo claro e o parceiro certo, você vira alvo fácil para produtos ruins que querem te vender aí. Então, anota o que é importante pro seu negócio e procura o parceiro certo. Vai lá no Sicredi conversar sobre as soluções financeiras para sua vida. Não deixa os caras te venderem cartão, empréstimo e coisas que você talvez não precisa, que não é adequado pro seu momento. Então, no parceiro certo, você senta para conversar, troca uma ideia com calma e vai verificar o que faz sentido para tua vida, pro teu negócio, e lá tem solução para tudo relacionado com dinheiro. Associe-se no Sicredi, liga pelo telefone 3289-9800 ou visita uma agência mais perto de você. Voltando pro bate-papo, a gente falava sobre a questão cultural de planejamento, né? Até essa dica aí é engraçado, porque eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, né? Ele é abordado às vezes sem saber aonde ele tá indo, por uma empresa, por uma proposta. Não é à toa que uma das músicas aí mais famosas aí, né, do Brasil é a Deixa a Vida Me Levar, né? Então acho que a gente, de alguma forma, né, brasileiro vive muito nessa vibe, né, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai agindo pela emoção. Por exemplo, quando você recebe uma ligação,
de um banco ou de qualquer outro tipo de negócio, você nem estava planejando contratar e você faz de repente ali uma dívida ou toma uma decisão errada, baseada na emoção, eu acho que é um exemplo bem claro, né, Malik, disso que você citou, que é a gente agir sem ter um planejamento e seguir firme no nosso propósito, né? Mas a gente tem essa questão cultural que é a realidade, aí vem a pergunta, como é que as empresas podem ajudar também, Cleveonês, sabendo que o brasileiro tem essa característica, claro que nem todo mundo, a gente às vezes generaliza e não é essa a intenção, mas claro, a gente tem que abordar o assunto de alguma forma, né? Mas como que as empresas podem ajudar, como que elas podem auxiliar a sua equipe, as pessoas que estão chegando, que já fazem parte do time, a melhorarem esse aspecto de planejamento? Eu acredito que algo que pode ser desenvolvido está relacionado a capacitações, a instruir, a mostrar quais são os caminhos, onde pode estar um erro, onde pode estar aí uma armadilha, né? Até porque para a empresa isso é muito importante, porque se ela mantém um colaborador de certa forma motivado, que não esteja preocupado com tais problemas, isso pode entregar mais resultado, né? Então as empresas podem dar esse suporte também, né? E eu tenho visto algumas empresas fazendo isso, inclusive eu, através do Senac, já dei capacitações de educação financeira para colaboradores de empresa, justamente para trabalhar isso, para mostrar onde que você pode melhorar, de que forma que você pode se planejar, que tanto você pode gastar do teu orçamento, e aí você começa a criar mecanismos, ferramentas para que você consiga seguir uma vida um pouco mais regrada, né? Dentro das possibilidades que a gente tem, né? Um ponto importante de a gente colocar aqui, porque a gente acredita que a empresa tem um papel também de educação na vida das pessoas, né? Porque lá na empresa a gente tem acesso, você pega aí empresas, por exemplo, que tem muitos colaboradores, então tem processos, sistemas, e é muito comum a gente ver pessoas que trabalharam em grandes corporações aprenderem de tal forma que depois elas saem e montam um próprio negócio, de tanto que elas aprenderam lá dentro, né? Então não dá para negar que a empresa tem um papel de educação também. Inclusive, recomendações existem recomendações para que você trabalhe em grandes empresas antes de você abrir um próprio negócio, para você realmente ter essa experiência, né? Mas aí, quando a gente fala em planejamento, agora eu me lembrei que existem aqueles perfis de avaliação comportamental, e de fato existem aquelas pessoas que com técnica, com metodologia, com análise comportamental, elas não são planejadoras, elas são mais executoras mesmo. Então, como que a gente faz para pegar uma pessoa que tem esse perfil, que talvez seja uma pessoa que é mais de executar mesmo, que não gosta tanto de planejar, não tem essa preferência, digamos assim, mas como que a gente faz para que essa pessoa planeje pelo menos o mínimo, assim, como que você acredita que a gente possa trabalhar isso dentro de uma empresa, né? Sim. Sempre começar com coisas básicas, né? Talvez, né? E como essas pessoas que já têm esse perfil de executores, não planejadores, ter o auxílio de alguém. Ou seja, pedir ajuda, né? Alguém pode me ajudar a usar essa ferramenta, essa planilha? Hoje a gente tem ferramentas muito, muito fáceis de ser utilizadas, né? E o primeiro passo para você fazer tudo isso chama-se controle. É você começar a monitorar o que está acontecendo, né? Quanto do que eu ganho eu gasto e como que eu gasto isso que eu ganho. Então, muitas vezes as pessoas não olham esse movimento. E é muito bacana quando a gente faz esse exercício, a gente começa a perceber por onde as coisas estão indo, né? Eu frequentemente faço isso lá em casa, né? Pego lá as minhas planilhas, enfim, a gente vai lá e colocando nos potinhos, né? A metodologia 50, 30, 20, né? E ver aonde que tá indo o dinheiro, né? E aí você começa a perceber, será que isso aqui eu preciso? Será que eu deveria? Então, assim, tu começa a perceber aonde que você tá gastando, e aí tu começa a reorganizar isso, né? Ou seja, isso aqui eu posso alocar para essa outra aplicação, isso aqui eu posso, daqui a pouco, deixo de gastar um valor supérfluo e trago isso para mim manter fazer a minha reserva de emergência. Então, tu começa a reorganizar esses gastos, né? Mas o primeiro movimento é isso, ou seja, com movimentos básicos, entender aonde que as coisas estão indo, para que lado que está direcionando os recursos, e aí tu reorganiza através do planejamento, né? E assim como existem as pessoas que têm dificuldade com planejar, ou que não é uma preferência da pessoa comportamental, existem aquelas que são extremamente planejadoras, pragmáticas, né, e tudo mais. Então, o que por exemplo, dá para fazer? Você pega uma organização, uma empresa, a pessoa que é responsável por fazer o planejamento, por criar ali
o 5W2H, ou enfim, a metodologia que seja, essa pessoa vai ficar responsável por fazer isso, mas de alguma forma ela se encaixa dentro daquele time para ajudar com que os outros que são mais executores, talvez às vezes mais criativos, a gente sabe que existe nesse perfil, para que essas pessoas consigam cumprir. Aí entra uma outra habilidade que é de comunicação, né? Então se a pessoa é mais solta assim mesmo, não é tão planejadora, você comunica aquilo de uma forma, trabalha aquela tarefa para que ela consiga executar e entregar dentro do prazo que precisa, né? É legal que isso já começa a fazer mais o sentido de equipe, de time, isso e aí mesmo. acho que se aplica muito para a empresa mesmo, quando o Vini entra, né, nesse tipo de comentário. E aí eu acho que quando a gente entra no mundo empresarial, a gente começa a tornar a coisa mais complexa, porque até agora a gente tratou um pouco o aspecto cultural, o indivíduo, até dentro de um aspecto mais familiar, de planejamento pessoal, né? Mas quando a gente chega numa empresa, aí vem um querendo uma ideia, né? Daí vem o chefe também com umas ideias assim, não, esse ano nós vamos faturar 200 mil a mais. Faturamento, ó, veja bem a palavra que eu usei, né? Vamos faturar 200 mil a mais, ou vamos fazer tal ação, né? E aí também existe, eu acho que de certa forma, uma confusão entre uma meta, entre um planejamento, entre um objetivo, né? E o que o brasileiro tá errando aí nesse sentido, assim, Cleviano, aí dentro da sua empresa, que pode ser bem impactante no negócio? A gente começa já com aquele movimento que a gente costuma fazer no dia 31/12, né? Que é definir metas, né? Eu vi o programa passado e vi que o Vini tem várias, né? Pra esse ano, né? Tem. Até quero fazer. Tomara que eu consiga executar. Depois eu vou fazer uma pergunta pra ti, né? Então, a gente começa esse movimento falando no dia 31/12 as metas que a gente quer atingir no próximo ano, né? Porém, quando a gente traça uma meta, a gente está definindo um certo ponto que nós queremos atingir, ou seja, normalmente, meta, ele está relacionado com um número. Então, eu quero faturar 200 mil reais a mais. Isso é uma meta. Tem que ter um prazo, um número, né? Tem que estar bem claro. É tangível, isso, né? É tangível. Você tem que definir um número e um tempo para você trabalhar. Então, isso é uma meta. Objetivo é um pouquinho diferente, porque o objetivo ele tá mais no campo qualitativo. Ou seja, indo por esse viés, né? O objetivo seria: quero aumentar o meu faturamento. Isso é um objetivo. Quando eu tangibilizo em valor, quero aumentar 200 mil no meu faturamento, eu defini uma meta. E o planejamento, de certa forma, é você dizer como. Como que você vai fazer isso? Que era a pergunta que eu tinha para fazer pro Vini, né? Uhum. Já que o Vini tem várias metas para 2023, né? Já definiu como essas metas vão ser realizadas? Já fez lá o teu 5W2H? Eu fiz um 5W2H mesmo, Cleviano. Eu coloquei as metas lá. O que eu fiz? Até vou compartilhar aqui. Mas enfim, foi a primeira vez que eu fiz e talvez eu possa ter errado alguma coisa, eu quero melhorar isso. Eu fui lá, pensei tudo, né? Usei meu criativo, anotei tudo. Depois eu peguei, fiz um 5W2H, que para quem não conhece, né, é uma metodologia que você coloca lá o que, quem, quando, como, porquê, enfim, tem uma série de perguntas ali, e aí eu planejei isso. Mas uma coisa importante, eu compartilhei isso com as pessoas que são diretamente impactadas, que é a minha esposa, né, que é a Lari. Eu sentei com ela e falei, esse ano eu pretendo atingir esses objetivos aqui. Tá tudo bem pra você? Eu preciso alterar alguma coisa? Porque daí o que acontece? Ela tá consciente do que eu tô buscando. Então, se por exemplo eu precisar um dia trabalhar até mais tarde, tá tudo certo, ela sabe onde eu quero chegar e ela também tá concordando com isso. Existe um alinhamento, né, exatamente, das partes envolvidas. Eu acho que é um ponto importante também, né, a gente falar sobre esse alinhamento, porque o que eu vejo também acontecer, isso dentro das empresas, né? Um grupo lá da direção, enfim, as lideranças definiram onde querem chegar, mas a equipe não sabe. A equipe nem comprou aquele planejamento. Então, como tratar isso? Como alinhar isso de uma forma coerente para que as pessoas comprem a ideia? Eu acho que você tem que vender uma ideia também, né, Cleviano? Com certeza, né? Você tem que envolver as pessoas para que elas estejam motivadas e também sintam-se parte daquele planejamento. Então, quando você está fazendo planejamento, um dos pontos principais é a gente fazer o planejamento participativo, né? Porque cada colaborador, cada envolvido que vai dar uma sugestão, uma ideia, ele se sente dono daquilo que está sendo produzido. E quando você é dono de um planejamento ou você participou, a tua entrega naquela execução vai ser muito maior. Perfeito. Então você consegue se doar maior, né? Isso só para fechar a pergunta, Vini. E com relação aos indicadores para você acompanhar essas entregas? Aí eu preciso retornar lá, mas eu coloquei o porquê. Não sei se está correto. Os indicadores, alguns eu consigo acompanhar, né? Tem alguns relacionados à questão financeira, por exemplo. Eu consigo acompanhar lá como que está a evolução disso para saber. Mas, de fato, tem algumas metas que eu coloquei
que eu não consigo mensurar se está em andamento ou não. Talvez ela é mais binária, né? Consegui fazer isso sim ou não. Então talvez eu precise trabalhar e rever isso aí. Vamos sentar contigo lá pra gente fazer essa... Com certeza, né? É interessante esse exercício, né? Eu acho que isso é muito legal. A tua pergunta é bem interessante, porque de fato pode haver em algum momento algum objetivo traçado, e às vezes você não precisa necessariamente ter a meta, como você falou, que eu quero acordar cedo todos os dias. Tá, você também pode medir isso, você também pode medir o horário que você está indo dormir, você pode colocar e transformar isso num planejamento mais consistente. Mas eu acredito que tem coisas que também são simples, que de repente elas nem precisam estar no planejamento, é uma conversa, é um alinhamento, é uma ideia. E aí às vezes eu também percebo que lá na equipe, né, quando a gente faz dentro da empresa alguma conversa nesse sentido de planejar, eu percebo como é importante o empreendedor ele tá na realidade das coisas. Porque, por exemplo, né, dentro de uma meta dessa de faturamento, de aumentar, tem que perceber um pouco o momento da equipe. A equipe está desgastada, a equipe está se esforçando para resolver um outro problema, e você está querendo adicionar um objetivo, uma outra função que daqui a pouco não é o momento empresarial, ou não é o momento daquela equipe, daquelas pessoas de vida, ou está forçando uma pessoa que está num momento de vida a fazer uma viagem, a fazer algo que não está dentro do plano pessoal dela, ou que atrapalha o momento também. Então, se a gente for levar um pouco mais a critério, é complexo quando a gente começa a abrir de fato. Só a explicação que o Clevaneio deu em relação ao objetivo e meta já fez com que eu entendesse aonde eu errei, por exemplo, na minha definição de metas, né? O que para mim eram metas, tem muitas coisas que estão lá que são objetivos. E agora eu preciso transformar meta para depois você conseguir medir. Exatamente, para criar os indicadores, para poder mensurar melhor isso aí, né? Muito legal. O bate-papo tá esquentando, tá muito bacana. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso. Isso aí. Terceiro bloco da coluna Pulso Empreendedor, com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plusini por Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação no Senac, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos também pelo Senac, além de várias especializações em contabilidade, gestão do varejo e administração. Para começar o bloco, a gente tem mais uma dica legal para você alcançar suas metas aí em 2023. Numa pesquisa do psicólogo Peter, é legal esses nomes, né, que a gente traz assim, né? Você nunca ouviu falar o nome do cara e daí tem que falar aqui. Esse é alemão pelo jeito, né? É, Goldwitzer. Deve ser isso. Ele é professor na Universidade de Nova York. Ele descobriu que ao detalhar uma meta com uma intenção de implementação, a maior chance de você cumpri-la. É o que o Clevionei estava falando, olha aí, ó. A chave, segundo ele, é essa intenção. Ao invés de você dizer, vou na academia 2 vezes na semana, a dica é você pensar na rotina completa. Se eu acordar cedo, então eu vou na academia. Bacana. Né? E aí a outra dica, ela é do professor Luiz Gaziri, que é professor da Unicamp. Ele fala sobre os comportamentos anteriores à tarefa. E aí eu tenho que fazer menção ao meu professor de Kung Fu, o Diogo Alberici, porque ele dizia assim, não, você quer vir treinar Kung Fu bem cedinho, então você tem que começar às 8 da noite do dia anterior. E é isso que diz essa dica, né? Segundo o Luiz, você cria planos específicos que começam antes da ação desejada, o chamado plano baseado em pistas. Então, veja só, se você quer ir cedo na academia, você precisa acordar cedo, ir dormir cedo, deixar as roupas preparadas perto da cama, no local ali que te facilita, e isso aumenta as suas chances de se motivar. E aí, no mundo dos negócios, dá pra fazer parecido, Clevenei? Com certeza. Pegando um gancho aqui no que o Tite falou semana passada, né? Do se conhecer, né? Esse movimento aí, ele parte do se conhecer e você reorganizar aquilo que tá acontecendo. Então, quando eu busco as informações do ambiente interno ali, trazendo todos os dados, tudo aquilo que está acontecendo, eu consigo perceber aonde que eu preciso fazer alguns movimentos para possibilitar que esse meu planejamento, de certa forma, seja executado. Então, e é justamente isso, ou seja, eu tenho que olhar a minha rotina, no exemplo aí do professor, e readequar a minha rotina para que eu possa atingir aquela ação que eu estou planejando, porque essa é só uma ação ainda, né? Você planejou uma ação. Então você tem que organizar a tua rotina para você dar conta daquela ação. E a mesma coisa quando a gente fala lá do exemplo do melhorar o faturamento, né? Então, como que eu vou aumentar o faturamento? Eu vou ter que olhar o que eu faço atualmente, vou ter que me conhecer, identificar as rotinas que eu faço, perceber aonde que eu posso mudar essa rotina sem impactar outros, ter outras consequências, e aí sim eu agir.
Então é a mesma coisa, eu vou ter que talvez mudar a equipe, capacitar a equipe, vou ter que reorganizar o meu portfólio de produtos, vou ter que identificar se os meus clientes querem comprar mais desse produto que eu estou vendendo. Então você busca organizar tudo que está acontecendo para aí depois você conseguir executar. Sabe que quando você fala isso, não sei, Vini, o que você acha, mas me vem uma ideia assim, né? Parece que às vezes você tem um plano, você tem um objetivo ali, alguma coisa assim, né? Como empreendedor. Será que nesse ano você não precisa fazer o planejamento para essas ações que antecedem o teu objetivo futuro? Eu quero aumentar o faturamento, lucro, rentabilidade, qualquer outro indicador. Mas será que você não precisa organizar nesse ano uma série de ações, cumprir com essas ações para no ano que vem dizer assim, ok, agora vamos colocar a meta porque a gente está pronto para isso, né? Simplesmente não dá para entrar no jogo com o time despreparado e querer uma meta maluca também. E sem conhecer as regras, né? Mas é justamente isso, Malek, muitas vezes você quer atingir um objetivo, mas você não passou das fases anteriores. É isso que muita gente percebe no ambiente corporativo, é que não se faz o arroz com feijão e você já quer ir lá pro bife milanesa, enfim, já uns pratos mais sofisticados. Então você tem que fazer o básico, que é organizar a tua casa inicialmente. E aí, você não sabe fritar um ovo, quer sair fazendo um jantar aí a francesa, né? E nesse processo é bacana porque tem uma coisa que, por exemplo, lá na empresa a gente passou por isso ano passado, a gente organizava o nosso planejamento financeiro de uma forma e a gente entendeu que precisava organizar de uma forma diferente. E aí, para isso, talvez naquele momento em que a gente definiu mudar, a gente começou a olhar para os números de uma forma, e a gente descobriu que a gente precisaria melhorar a nossa habilidade de planejar. E eu acho que o planejamento ele também é uma habilidade, né, de você pensar com o que você acertar. E volta para aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco de autoconhecimento. Então a gente percebeu que a gente não conhecia a fundo alguns números, né? A gente sabia o macro, mas a gente aprofundou, a gente mergulhou mais naqueles itens de controle. E a gente começou, o que a gente fez? A gente aceitou, a gente pegou, não, a gente precisa definir pelo menos uma meta para esse mês. A gente planejava sempre o mês anterior, o mês seguinte. E no primeiro mês deu um furo gigante, tipo assim, deu tudo errado. Mas a gente, beleza, continuamos, persistimos. Planejamos de novo, no segundo mês já ficou mais perto. Aí, ó. Porque a gente foi ajustando as contas. Vocês estavam melhorando. Ah, não, a gente gastou nesse item aqui que a gente não tinha previsto. Então vamos definir um orçamento maior para isso. Ah, mas o mês que vem tem determinado imposto, tem determinado custo. Então a gente começou e depois desse exercício de 4 meses ali que a gente foi errando, acertando, cara, no último mês já deu uma diferença muito pouca e que bom, foi uma diferença, a gente gastou menos do que a gente planejava. Então, o que eu quero falar aqui? Às vezes é realmente complexo saber se conhecer, entender onde você tá. Mas então comece, faça defina, nem que seja de forma meio que empírica. Cara, mais ou menos é isso aqui que eu quero, vou orçar isso aqui, vou fazer isso aqui, para entender os recursos que você tem. E faça esse ciclo, né? Esse PDCA, não sei se é essa metodologia, né, Clevenei? Mas de ficar, beleza, vamos planejar, no mês que vem a gente faz de novo a reunião, ver se acertou. E aí você vai aprimorar a tua habilidade de planejamento, que eu acho que é muito importante também. Vini, você falou desse negócio de iniciar, eu achei interessante e estava na minha cabeça assim, né, para dizer assim, comece, né, faça algo, porque é esse movimento que daqui de repente vai desencadear outros processos para você perceber, né, o ponto que está. Eu quero relatar aqui, porque eu brinquei ali do não sabe fritar um ovo, mas é porque a gente passou por isso na empresa e eu acho que é interessante citar isso. Eu e meu pai, né, logo que eu entrei na empresa, eu digo, pai, a gente precisa de planejamento, de organização, e a gente foi lá em busca de ajuda no Sebrae na época e fizemos um curso de planejamento estratégico dentro do Sebrae. Mas claro, o curso, ele tem assessoria, ele tem a consultoria, mas ele não mergulha a fundo no teu negócio, ele entende que é para empresas mais avançadas, aquele curso era para empresas mais avançadas que já tinham alguma estrutura. E chegando lá a gente definiu uma série de metas, com números, né, com objetivos claros, metas claras. E claro, o sistema do Sebrae é muito bom, né, nesse sentido, mas aí quando eu cheguei assim pro meu pai e falei, tá, mas a gente quer aumentar 20% o nosso lucro, eu falei pra ele assim, quanto que a gente tá lucrando hoje? E a gente não sabia responder essa pergunta. Então, o que foi interessante de fazer o exercício daquele curso? Foi perceber que pra gente conseguir aqueles objetivos que a gente tinha desenhado, a gente primeiro tinha um dever de casa enorme, que era começar a primeiro controlar, né, fazer controles financeiros e começar a olhar algumas coisas que a gente nem olhava. Então, quando você diz, Vini, de começar, eu acho que isso que é muito legal. E aí tem os consultores, eu acho que isso que é bacana também, né? E aí a gente não pode deixar de falar da BeMind, né, que é o nosso parceiro aqui do Pulso, né? Perguntando pra você, se você já definiu aí as metas para 2023, talvez você seja uma daquelas pessoas que passaram correndo tanto em 2022,
envolvido lá no processo que não conseguiu. E tem um item muito importante, a gente falou sobre financeiro, falamos sobre processo, mas, cara, o planejamento tributário é um negócio bem importante de fazer. A gente vê várias empresas que crescem rápido, não fazem planejamento tributário e pagam impostos errados. Então, verdade. Assim, ó, senta lá com a BeMind pode ajudar, eles vão fazer um planejamento tributário, porque a BeMind tem uma contabilidade lá, com especialistas que estão em contato com vários tipos de empresa, de vários tamanhos, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Então, chama a BeMind aí no 49999370001 ou também pelo Instagram, @BeMindSoluções. É isso aí. Voltando pro nosso bate-papo ali, eu acho que deve ter muita gente que se identifica com isso, porque depois que eu participei, né, daquele planejamento lá com o Sebrae e vi que eu não tinha quase nada de informação sobre a empresa, eu fui fazer o dever de casa lá, que era começar a ter os controles básicos, né? E aí a gente tentou, depois de um tempo, fazer uma reunião de planejamento, a gente estava totalmente perdido. Não sabia como começar a reunião de planejamento, como que conversava com a equipe, quem que deveria participar naquele momento do planejamento, qual era o resultado esperado da reunião de planejamento também. Então, eu queria que você dissesse pra gente, né, pra quem tá nos acompanhando no YouTube ou no rádio aí também, um pouquinho sobre como organizar um planejamento básico, né? Porque as pessoas também querem criar um plano de ação lá com 100 itens, né? O 5W2H. Faz um negócio extremamente complexo e são só 2 pessoas na empresa. Como que a gente pensa em algo mais básico para quem está começando no planejamento? Perfeito, né? Então, o movimento inicial é você trazer as pessoas que estão ligados diretamente com os processos, né? Então, você vai elencar lá quais são as pessoas que tende a contribuir, que depois vão contribuir, vão ajudar a execução do planejamento. E o passo inicial é você trabalhar esses elementos iniciais, que é se conhecer propriamente, né? Então, você vai fazer lá, nesse caso, você vai trabalhar somente o conhecimento das forças, das fraquezas, porque você está falando algo interno. Uhum. Então, esse movimento com a equipe, você vai trabalhar realmente quem é a empresa. E partindo disso, você faz o movimento do ambiente externo, né? As oportunidades e as ameaças, e aí você começa a linkar com aquilo que a equipe, com que a estrutura que se tem possa fazer. E aí, em conjunto, vocês decidem, ou seja, a empresa decide ali, o grupo decide quais são os objetivos para um determinado período. Esse é o movimento básico, inicial. E aí, em cima desses objetivos, aí depois, em reuniões posteriores, vocês vão estruturando, né? Ou seja, vai criando os planos de ação, vai desdobrando, né? Até porque muitas vezes você tem um objetivo, né? Vamos pegar o exemplo do aumentar o faturamento. Você faz lá o plano de ação para você aumentar esse faturamento. Você vai abrir lá, 10 ações para você dar conta de entregar esse objetivo. Porém, dessas 10 ações, você vai perceber que vão derivar outros objetivos. Porque dentro de uma ação que você vai planejar, você vai perceber que tu tem que fazer outras coisas para poder atingir aquele objetivo. Então você vai desdobrar em outros objetivos, em outras ações. E aí você vai percebendo o quanto que vai ficando estruturado para você atingir um ponto. E esse é o movimento básico, ou seja, não precisa definir grandes objetivos inicialmente, né? Define 1, 2, 3, daqui a pouco 1 por área, para ficar mais estruturado, né? Eu gosto muito da estrutura do BSC, né? Do Balance Scorecard, né? Que você vai trabalhar lá 4 áreas, que acaba abrangendo toda a empresa, né? Processos internos, clientes, financeiro, e também aprendizado e crescimento. Então você consegue trabalhar 4 grandes áreas que abordam o processo de toda a empresa. Então define, um objetivo por cada uma dessas áreas e envolve todo mundo em definir em conjunto esses objetivos, né? Quando você fala em envolver todo mundo, Cleveney, eu acho que tem uma coisa que eu percebo que algumas empresas, enfim, podem errar nisso, que é acreditar que o planejamento ele é uma coisa que só envolve as lideranças, só os gerentes ou só mesmo a diretoria da empresa. E aonde eu acredito que o planejamento talvez que seja mais produtivo, ele envolva todo mundo, todos os cargos da empresa, todo mundo. Porque o que você tem que fazer? Não quer dizer que todo mundo vai, por exemplo, ficar dando, ser responsável, porque a responsabilidade, sim, é da diretoria, são dos gerentes e das pessoas que estão liderando o negócio. Mas, assim, tem muitas ideias, cara, de pessoas que estão lá na linha de frente com o cliente, que estão na linha de frente com o fornecedor, que estão no mercado, os stakeholders da empresa. Então, assim, cara, coleta tudo isso, entendeu? Coleta isso as mesmo. Ideias, o que pode fazer para melhorar, e aí depois você traz todas essas ideias lá para a cúpula da empresa, para as pessoas que vão determinar, cara, foi falado isso, o que a gente vai fazer? Isso aqui é possível, a gente tem recursos, a gente consegue, não consegue. Então eu acho que
falha-se muito em não envolver as pessoas. Eu aprendi muito isso lá na CIL Jovem, né? No associativismo. Então já fica uma dica também, que no associativismo, no trabalho voluntário, seja ele em qual organização for, você consegue exercitar essa habilidade de planejamento, porque lá era muito legal, assim, todo mundo dava ideia, participava, e você percebe que quando a pessoa dá a ideia, e é uma ideia que é possível de ser realizada, você automaticamente já deixa, cara, ó, Malik, gostei da ideia que você deu, tu pode ajudar, tu pode assumir essa função pra gente, pode ajudar a gente nisso, cara, faz toda a diferença, sabe? E dá pra fazer dentro da empresa, claro, respeitando as hierarquias e tudo mais, né? E aí trabalhando métodos, ou seja, perfeito. Pra equipe lá do comercial, a gente vai fazer lá um brainstorming lá para identificar quais são as dificuldades, quais são, o que percebe de pontos positivos, né? Então trabalha de maneira pontual com cada equipe, com cada grupo, para você levantar dados realmente que vai te subsidiar lá para a equipe de planejamento, né? A estruturar os caminhos sendo seguidos, né? Perfeito. Tem uma máxima, né, que diz assim, sonhe alto, né? Porque você tem que sonhar alto, e daí depois, se você alcançar só uma parte daquilo ali, já é bastante, né? Então você tá no lucro. O que a gente tem que cuidar em termos de planejamento, porque você falou de ACIL Jovem, e eu lembro, né, o núcleo do jovem empresário, né, jovem empreendedor aqui na nossa cidade, aqui é onde a gente desenvolve várias ações. Eu lembro de quando eu estive coordenador do núcleo, desenvolver um plano de ação junto com a equipe lá, com mais de 100 ações. E eu lembro quanto aquilo foi pesado, e hoje, com mais maturidade, eu me pergunto se de fato todo aquele planejamento cumpriu algum objetivo que era realmente importante, ou se não foi só uma carga de trabalho exagerada para um monte de gente, né? Então acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. E aí, esse sonhar alto, esse negócio aí que o pessoal diz, o que a gente tem que cuidar na hora de planejar? Então, a questão sonhar alto, claro, né? Tem as máximas, os conceitos, né? Que sonhar grande e sonhar pouco tem o mesmo custo, né? Mas entre você sonhar e você trazer para um objetivo, para uma meta, tem uma diferença bem significativa, né? Então, os teus sonhos podem ser ilimitados, mas na hora de você trazer para o planejamento, traz realmente algo que esteja dentro de um contexto realista, né? Então, eu posso ter lá na minha relação de sonhos, sei lá, 50 sonhos. Mas desses 50, quanto que a gente vai aplicar nesse planejamento? Vamos trabalhar 5, 10, mas que a gente tenha condição e talvez uma possibilidade de acerto maior. Porque quando você não atinge esses 100 sonhos, você acaba se desmotivando. Você acaba ficando frustrado, né? E aí entra naqueles índices que o Tite falou semana passada, que muitas pessoas que ele conhece não fazem mais planejamento porque não conseguiram atingir os objetivos. Né? Então, talvez esse equilíbrio entre o que eu sonho e o que eu posso fazer hoje é o que vai dar credibilidade, o que vai fazer com que você consiga depois seguir com o teu planejamento. Perfeito. A gente tem uma mensagem, acho que de um ouvinte aqui, né? Isso. Lua, você pode veicular para nós? Vamos lá. Bom dia. Uma mensagem do Clodoaldo Kister. Tem uns pilas parado e gostaria de começar a investir. Qual a dica de vocês? Ó, nossa dica aqui é até bacana você dar a deixa pra gente, porque nesse momento aí de mercado, muita gente fica olhando as notícias, né? Teve ali as ações das americanas, né? Elas despencaram, e teve gente que foi lá e comprou, achando que daí tava barata a ação e que ela ia subir depois, né? Então, olha o perigo, né? De você daqui a pouco ter um sonho grande de investir e daqui a pouco realizar as ações sem uma assessoria. Ó, a dica que eu vou dar pro ouvinte Clodoaldo, né? Sim. É que ele busque o especialista, né? Eu acho que a dica para começar a investir é você buscar o especialista. A gente tem um parceiro que a gente indica aqui com muita segurança, a Nipur Finance, onde você pode ter um ambiente seguro para ir lá e conversar primeiro sobre as tuas ideias, os teus objetivos com esses investimentos, porque a pergunta é, para quem quer começar, qual é o teu objetivo com o investimento? Perfeito. O que você quer alcançar com isso? Você quer investir só por investir, né? Ou não, você tem um objetivo profissional ou de um investimento futuro com esse dinheiro? E o objetivo não é só, eu quero ter mais dinheiro. Cara, você pode querer, por exemplo, ter dividendos, né? Ter uma renda todo mês ali. Pode ser uma renda extra. Pode querer aumentar o patrimônio. Pode ser uma previdência. Você quer, por exemplo, garantir a segurança de um valor que você tem, então tem vários objetivos, cara, não é só, eu quero você ficar tá pensando no futuro dos teus filhos. Exatamente. E quer fazer uma reserva. E entra a questão de tempo, né? Ou seja, dependendo do que você quer, tem o tempo e você vai definir qual o tipo de investimento correto com esse tempo. Né? Eu acho legal olhar para os investimentos, eu aprendo muito com o pessoal da Nipur, justamente porque você acaba trazendo isso para tua vida e pros negócios de forma geral, né? Então tá aí, conversa sobre os teus objetivos, planos, vai lá conhecer as opções de investimento e você tem à tua disposição aqui a Casa do Investidor Lagiano, na Rua Fernanda Taide, número 70, aqui na nossa cidade de Lages. Você também chama pelo Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-9956-8641. Obrigado, Clodoaldo. Ó, tem
mensagem do Paulo Santos também, a coluna Direito do Ouvinte, tá acompanhando aqui também. Ele diz o seguinte: tem gente que nunca correu 5 quilômetros e quer correr uma maratona aí já na primeira vez. O Paulo Santos é um corredor, é um atleta aí, tem um pace bom aí, o Paulão, né? Tem um pace bom, já fez corridas mais longas, correr, é experiente, sabe do que ele tá falando ali, né? Eu acho que é uma boa analogia. O esporte traz muito isso, um né? ponto só rapidinho aqui que vocês comentaram sobre sonhar alto e sonhar baixo custa a mesma coisa. Não custa, cara. Porque quando você sonha muito alto e você não consegue executar, isso pode custar a tua saúde emocional, a tua motivação e várias outras coisas que podem sair. O tiro pode ser pela culatra, como diz, né? Sim. Você pode ficar frustrado, então tome cuidado, né? Acho que é bacana olhar para os recursos que tem, que é um outro ponto importante do planejamento. 2023 vou ficar rico. Já comecei estourando cartão de crédito nas férias. Cara, não, mas é engraçado que eu vejo as pessoas postarem algumas coisas. Eu mereço. Eu fico olhando aquilo assim, né? Eu digo, pô, mas você quer atingir um objetivo, você já começou estourado, você já começou negativo, né? Ah, não, mas amanhã eu começo, né? Então, não faz isso não, né? Escuta de novo o programa, tá disponível para você no YouTube, no Spotify, né? Você pode acompanhar a gente aí, claro, né? A gente vai ter outros programas para falar sobre esse e outros assuntos, mas a gente quer te agradecer, Clevionei, por você estar aqui conosco hoje, trazendo todo esse conhecimento, essa bagagem que você compartilha com empresas, com alunos, né, com a sociedade aí. É bacana o trabalho que você está fazendo. A gente tem um reconhecimento grande aí por tudo isso e deixa um momento aí para você se despedir aí também. Perfeito, né? Eu agradeço a vocês aí pelo convite, né? Por permitir que eu esteja aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho aí dessas minhas experiências para essa minha caminhada, né? Agradecer também ao pessoal da FIEP que me permitiu estar aqui hoje, né? Enfim, né? E claro, né? Tudo que a gente pode contribuir para a sociedade, para as pessoas, né? E para as organizações, com que são elas que fazem com que a economia gire, com que a gente tenha recursos, gerando impostos, enfim, né? Fazendo essa, vamos dizer assim, engrenagem girar, é algo extremamente positivo, né? Sim. E de maneira geral aí, deixando uma mensagem para quem está ouvindo de fato, é que comece de movimentos pequenos, simples, né? Ou seja, pegando o exemplo da maratona, né? Ou seja, se você ainda não corre, comece caminhando, aí depois vai evoluindo, vai aumentando a velocidade, até realmente você criar condições de você estruturar um planejamento estratégico para 5, para 10 anos, mas antes disso comece a trabalhar pequenos movimentos, né? Faz o controle. Eu acho que o principal ponto chama-se controle. Se você não tiver controle daquilo que você faz, você nunca vai conhecer e nunca vai ter possibilidade de fazer diferente. Então, e tem aquela máxima, né? Ou seja, não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultado diferente, né? Então, mude, né? Só que para mudar, tu tem que conhecer como que você tá fazendo. E é controle, né? E aquela intenção lá daquela dica eu acho interessante, sabe, Clevanei? Aquela intenção, se você realmente quer, né? Isso mesmo. Você realmente quer fazer isso, né? Você realmente quer correr, qual que é a tua motivação por trás disso? Porque criar você não sentido, precisa. Né? Criar sentido. Se você não quer, você não precisa fazer. Mas foca naquilo que agora, é legal. Se você quer fazer, faz, né? Verdade. Clevanei, muito obrigado aos ouvintes aí também, aos espectadores. Nossa também, audiência aí, né? Que tá acompanhando a gente pelo digital também. Né? Todo o pessoal aí, Luan, Larissa também pelo esporte. Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital. Pessoal, semana que vem tem mais Pulso, fica ligado aí, segue a gente, manda feedback. Valeu!